Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso podcast aqui no NP, no Nova Pauta, e nós recebemos nosso deputado Afonso Mota, esse que vem do Alegrete e que percorre o Brasil trabalhando, representando o nosso Sul, nosso Rio Grande, e ele já está no 4º mandato e nos visita hoje aqui no Expresso pela primeira vez. Ele que também trabalhou muito em comunicação no Grupo RBS, então ele sabe como funciona a comunicação, um jornal, então para a gente é uma honra receber um trabalhista, receber um cara que tem feito muito pela nossa região e se consolida como uma grande liderança lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Eu já tenho um conhecimento dele desde quando ele estava na RBS, quando criou o Canal Rural, trabalhou no empreendedorismo, no agronegócio, é produtor rural e chega aqui para nos fazer essa visita e nos dá o privilégio de uma prosa, de uma conversa sobre a política e sobre principalmente nosso foco sobre a nossa região, que é o que nos interessa. É tão bom ter alguém que venha nos atender, que seja da região. E agora é tão perto, tão unido, com essa estrada tão boa. O Alegrete Santiago ficou tão próximo, né? Eu que morei em Alegrete, vai meu abraço para todos lá que morei, passei minha adolescência lá, trabalhei muito nas fazendas, nas granjas, já dei palestras lá também. Vai meu abraço para o Márcio Amaral, os pessoal lá, cara que me levou lá, lá de Santiago para Alegrete, né? E hoje recebemos então Afonso. Privilégio recebê-lo, deputado federal, Afonso Mota. Muito bom tê-lo aqui. E o senhor fica à vontade para a gente, nesse bate-papo aqui no podcast do NP Expresso. Meu agradecimento, João, pela oportunidade de poder estar aqui num espaço de pauta. Tu sabe que o deputado federal, ele tem uma preocupação permanente com a pauta, né? A gente sempre ou está influenciando para que determinadas matérias acabem sendo apreciadas pela Câmara Federal, depois pelo Congresso Nacional, ou a gente está contribuindo com algum tema específico que a gente tem influência. Mas para mim é uma alegria muito grande poder ocupar esse espaço, poder reafirmar o nosso comprometimento com essa região, que é estratégica para o estado do Rio Grande do Sul, que representa para todos nós um grande desafio, porque apesar da nossa articulação, a articulação do PDT hoje ser uma realidade, eu sempre faço essa referência porque também dentro do contexto do PDT estadual, essa é uma das regiões de maior significado político e estratégico para o nosso partido. E eu sempre começo ali, por São Vicente, agora que tu tem publicado as minhas prestações de contas, né? Ali em São Vicente, a gente participa da administração municipal, claro, Fernando prefeito, mas Luiz Antônio vice, tem o vereador Gordo, tem o vereador Gilmar, formamos esse conjunto importante. Depois caminhamos para o lado, estamos em Nova Esperança do Sul, ali com a liderança do Ivori Júnior, né, todo um conjunto de administração tão importante que a gente tem participado, tem podido contribuir, né? Pois vamos adiante, chegamos ali em Capão do Cipó com o nosso prefeito Adair e seguindo ainda com aquela liderança do Gelson, né, nosso prefeito do Itacurubi. Depois entramos na direção de São Francisco de Assis, está ali o Paulinho Salbego, vamos até Manuel Viana, onde está o Careca, o nosso Gustavo, sempre prefeito, né, que participa também dessa grande articulação. Se a gente descer mais um pouco, vamos até a Barra do Quaraí, lá está o prefeito do PDT, o Marrer. Se vai para o outro lado lá, nós temos em Santa Margarida do Sul, o prefeito do PDT, o Peta, e mais indo no lado das Missões, passando lá e chegando em Garruchos, lá está o Rola. Então, é claro que isso é uma grande articulação, um resultado extraordinário, para não falar, né, no Alegrete, em Rosário do Sul, em São Gabriel, em Uruguaiana, onde nesses municípios nós temos uma articulação, né, indo até Livramento. Mas eu me impressionei, deputado Afonso, em relação a Santiago e a sua região. Atrelado que é esses pequenos municípios que cresceram muito nos últimos anos. O Expresso existe há 32 anos. Eu, depois do Colares, que comandou o nosso estado, que era fronteiriço, fiquei impressionado como uma região teve tantos prefeitos do PDT que vinha em baixa.
e se destacou tanto. Eu não sei a que se deve, talvez a essa moçada, porque são relativamente jovens. Mas é uma articulação. E articulados, né? Isso é uma articulação sim. que, claro, eu tenho uma parte da responsabilidade pela minha contribuição, né? Mas a contribuição maior é dos nossos líderes, uma região que forma um conjunto de líderes capacitados para as administrações municipais, que têm a capacidade de formar boas equipes, né? Principalmente. Hoje a política, João, ela teve uma alteração profunda. Há um pragmatismo. As pessoas, claro que têm as suas posições, mas as pessoas querem saber qual a contribuição para melhorar as suas vidas, certo, que o administrador público, que o líder, que o prefeito pode construir em seu benefício. É saúde, é educação, é agricultura, é segurança pública. Eles vão bater a porta dos prefeitos. E eu acho que nós estamos tendo essa felicidade de poder desenvolver um trabalho articulado, os prefeitos, mesmo com as distâncias, porque a nossa região, a gente padece de algo que é muito complexo, muito difícil para a política. Por isso, eu há pouco falava para ti que eu sou o único deputado federal nativo daqui. Nativo. Com vínculo. Não quer dizer que os demais deputados federais não venham aqui, não contribuam sobremaneira, mas o deputado nativo tem uma obrigação diferenciada. Né? Então, isso se justifica, nós poderíamos ter 2, 3 deputados federais aqui na região, mas se justifica pelas distâncias, pelas dificuldades de fazer essa integração. E o PDT vem conseguindo, através dos seus líderes, dos seus prefeitos, desenvolver um trabalho diferenciado que vem tendo o reconhecimento da população. Eu gostaria de ficar ainda no âmbito da região, para a gente depois avançar um pouquinho mais nas perspectivas futuras. Eu gostaria ainda de falar que eu tenho observado nas nossas mídias, principalmente no jornal Expresso, e essa ajuda, essa força que o Mota tem trazido para a região. Eu acompanhei desde lá o prefeito Gustavo e analisando a praça. Eu vou pegar só esse mote. A Praça de Manuel Viana tem um centro de cultura lindíssimo. Não é muito luxo, mas é funcional, é bonito e acolhe a todos naquela praça. Eu mesmo fiz vários trabalhos educacionais lá. Achei muito bom para ocupar a sua praça, que é muito linda. Foi feito feiras, outras palestras, trabalhos lá em Manuel Viana. E proporcionalmente, aí que vem aquela história. Tá, mas o deputado ajudou lá porque tem... O que o deputado quer? Claro que ele quer o retorno. Isso aí não é nenhum mistério a gente falar. Ele precisa de votos. A nossa região tem poucos votos. Ele ajudou tanto o Manuel Viana, proporcionalmente, eu fico pensando assim, não é um colégio eleitoral muito grande em votação, mas ajudou muito o Manuel Viana. Aí vamos já do outro lado, o Capão do Cipó, que é um colégio eleitoral menor ainda, continua ajudando. Itacurubi também não dispõe de muitos votos, mas ele ajudou. Então eu fico impressionado com esse trabalho do Afonso Mota e vejo, desde Manuel Viana até essas outras cidades, obras de calçamento, de obras culturais, saúde e maquinário. Maquinário, por exemplo, máquinas de 500, 600 mil. E na saúde, por exemplo, veja, eu estou por dentro porque isso tem acompanhado no Expresso. Em São Vicente, uma ambulância, a primeira ambulância UTI móvel do município. Isso aí é um privilégio da nossa região, porque a maioria dos deputados, eu não quero aqui em depreciação a ninguém, mas pulverizam as suas emendas. Então, quem não é nativo, João? Eu lhe pergunto claramente, deputado Mota, qual o valor em emendas que o senhor conseguiu para esses nossos municípios nesse último mandato, por exemplo? Só o Vale do Jaguari, nós alcançamos em torno de 50 milhões. Olha só. Nesses últimos mandatos, não é no último, nos últimos mandatos. Né? E tem uma particularidade que eu acredito que, obviamente, como sou o único nativo, me diferencia. Todos os prefeitos que têm identidade comigo, mesmo que os municípios sejam menores, são beneficiados por um volume de recursos importante. Então, quando tu diz assim, bom, mas como explica? Não, tem uma lógica, que é a administração municipal
o deputado federal tem uma espécie de participação. Uma espécie não, uma efetiva participação. É um projeto em benefício da população que o deputado contribui decisivamente, como nós fazemos com esse conjunto de municípios. Não quer dizer que os outros municípios onde a gente não tem administração, por exemplo, em Alegrete eu já coloquei 80 milhões, um hospital novo, mas evidentemente que ali conta um tipo de vínculo onde o deputado federal Afonso Mota faz 50% dos votos úteis, é mais votado que o Lula, é mais votado que o Bolsonaro, é mais votado que o Onix, é mais votado que o Eduardo Leite, para deputado. Bom, olha, Afonso, tem que ter uma contribuição. Tem um trocadilho aqui no Sul. Você tocou nesse assunto bem interessante, a gauchada sabe. Diz assim: burro bom, onde é que você vende ele? Na querência. Nós precisamos ver como a gente é na casa, os vizinhos, na sua região, para depois você ganhar o mundo. Aí eu me lembro do Jerry Lewis, ele dizia que o pai dele falava assim: você tem que conquistar os teus primeiros, depois você ser um herói para o mundo. Então não adianta. Aí tem tantos pensadores, fale da sua aldeia e conquiste o mundo. Um escritor português. Aí eu digo, mas vejam só, o Alegrete, né, 50% dos votos. Me lembra assim a arrancada que um cara fez aqui para deputado estadual, que foi o Chicão, que arrancou assim com uma extrema votação em Santiago. Um deputado de uma cidade, para ele pensar, uma pessoa, para ele pensar em ser deputado, ele tem que arrancar na sua querência com uma boa votação. É verdade. E é claro que ele tem que estender a mão. A Santa Casa de Alegrete eu acompanhei. A ajuda que teve, a força que teve. E o Afonso, então, deixou todo esse valor lá em Alegrete. E não esqueceu da região. Os prefeitos, por onde eu vou, Afonso me falam e dizem assim, eu vejo asfalto, eu vejo calçamento. Em Capão do Cipó, por exemplo, há poucos dias, uma obra, eu acho que de 400, 500 mil reais, que é a avenida principal. A Avenida Tancredo, né? Viu que eu sou bom de memória, hein? Aqui, ó. Olha, o homem das diretas, né? E que não chegou a assumir um grande nome. E então os prefeitos ficam muito felizes porque tem trazido esse empenho para nós. Mas vamos falar um pouquinho do Mota, que começou lá na parte do setor privado. Você é um produtor rural, não esquece do agronegócio, criou o canal rural, identifica-se com o nosso campo, não é mesmo? Eu, na verdade, a minha participação na política, claro, se deve da influência da minha família, né? Eu sou filho de um vereador, de um presidente da Câmara, de um vice-prefeito, de um prefeito, um tio, irmão da minha mãe, que é, inclusive, avô do deputado Frederico Antunes, foi sempre o nosso deputado estadual, depois secretário da Fazenda do Brizola, depois presidente do BNDES e embaixador do Brasil no Uruguai. Então, uma tradição de família que sempre, obviamente, sempre me vinculei. Mas eu sou um advogado. Agora, os meus filhos, que também são advogados, já dizem, não, agora está desatualizado. Né? Para não me dizerem outra coisa, né, João? Não sabe nada, né, João? Mas o que eu quero te dizer assim, eu saí da advocacia para ir para o setor privado, mas mesmo assim eu fui para o setor privado como diretor jurídico de uma grande empresa do Rio Grande do Sul, que é a RBS. Sim. E claro, a vida toda, hoje aqui eu estou contigo, estou aprendendo, né, João? A gente está sempre aprendendo. Né? Então a minha experiência lá, que também não deixou de ser um pouco um exercício de liderança, porque eu me tornei vice-presidente da empresa, criei canal rural, fui o presidente da televisão gaúcha, participei em vários e vários veículos, impressos inclusive, o Pioneiro, fui comprar o Pioneiro, fui comprar o Diário de Santa Catarina lá, né, o DC em Santa Catarina, então eu tive assim muitas experiências e claro, sempre... Eu não quero fugir do nosso tema, mas como é que você vê o papel da imprensa, literalmente o papel? Nós estamos, olha aqui, ó, uma parceria hoje com o pessoal da RBS, que a gente imprime, e temos uma parceria também com a Google News, que ela tem poucos parceiros no país, que é a Google News, a gente coloca as matérias, as chamadas nossas da região, o que a gente quiser, dentro da plataforma Google News, que vai para todo o país e para o mundo. É uma parceria. Então, a gente tem trabalhado muito. Mas o papel... Eu acho que tem uma paixão, né? Uma regra singela, João. E eu vejo aqui, quando tu está me entrevistando, que tu está cumprindo na plenitude aquilo que é fundamental para continuar qualificando a comunicação social impressa, que é a convergência.
Nós estamos aqui voz, vídeo e ali impresso. Né? Então, produzindo conteúdo. Essa convergência e muitos dos conteúdos são diferenciados, né? Sim. Porque o conteúdo esse virtual é um conteúdo com outro formato, né? Certamente. Uma coisa mais objetiva, né? Agora eu fiz as minhas prestações de contas no jornal, né? Tem um espaço maior. Agora, na hora que fizer uma síntese das minhas prestações de contas e tu também vai divulgar, já vai ser uma coisa mais adequada a esse formato. Os próprios recortes que a gente fará desse programa também são 2, 3 minutos, máximo 2 minutos. Exatamente. E eu tenho uma paixão, sabe, João, eu não imaginava, eu, um advogado, que eu ia ter uma paixão tão grande pela comunicação social. Eu não consigo, propositadamente eu não demonstro a minha paixão. Mas se tu quisesse discutir comigo, conversar comigo, agora não dá porque agora é ano eleitoral. Sim. Tudo da comunicação social, acredito, com toda a humildade, que eu iria te surpreender. Porque eu participei desde o primeiro momento. Tudo sobre televisão paga, quando chegou no Brasil, né, a criação dela, a participação. Tudo sobre internet, quando chegou no Brasil. Tudo sobre telefonia, tu te lembra? Vamos pegar aqui, me dá aqui esse telefone, uma coisa 5 vezes maior do que isso aqui, um trambolho, quando chegou o primeiro telefone de celular aqui no Brasil, que ninguém acreditava. Era o tijolão. Que ninguém acreditava. Né? Então... E, claro, jornal permanentemente, quantas, agora nós estamos em Copa... E a força do jornal do interior, por exemplo? Muito significativo. Né? Porque as nossas rainhas, os nossos assuntos, para ganhar uma capa, só que seja jornal da região. Claro. Não, e tem outra... Os nossos prefeitos, aqui é parecido com a minha votação. Tava o Adair agora na capa outro dia. Cadê aquele jornal que tá o Adair? Com o governador, né? Quero trazer aqui, por favor, colega. Nos alcance esse jornal que está o Adair... Prefeito Adair, escapando municipal, só mostrar aqui, que esses exemplares eu separei que tem a prestação de contas aqui do Afonso. E aqui está o Adair, com o governador, né? Eduardo Leite. Que muito tem ajudado a nossa região e os prefeitos aqui, quando a gente tem a oportunidade, a gente mostra que Capão Municipal foi uma cidade das que mais cresceu, das que mais desenvolveu. Claro, para não perder o fio da meada. Eu escrevi um livro só, viu? A gente. E o título é O Advogado da Política. Esse eu não tenho, né? Vou precisar. Vou te mandar. E o conteúdo, como dizia o Brizola, do livro, são publicações impressas que fiz no jornal com o prefácio do Paulo Santana. Certo. Saudoso Paulo Santana. Eu com o Paulo Santana, só para ter uma ideia, foi o homem mais lido do Rio Grande do Sul. Eu fui a 3 Copas do Mundo. Até cantar na noite de Paris, o Paulo Santana cantou. E aquela história do Paulo Santana e o Julio Iglesias, que o Julio Iglesias amarrou o sapato dele, como é que foi? Não, aquilo ali é um pouco... folclórico. Folclórico, né? Mas realmente ele conseguiu cantar com o Julio Iglesias. Né? E a colega, advogado, né? Claro. Então a paixão assim pela comunicação social, o valor. E o filho só pra gente não perder, o filho do Paulo Santana tá escrevendo, né? Tá. Na Zero Hora, eu tenho lido nas colunas. Tem os dois lados, né? Ele tem o lado do Paulo Santana e tem o lado do Weiner, que foi um dos primeiros jornais do Brasil, né? Um grande articulista, um grande jornalista, né? Sim. Que faz parte, então ele se qualificou pelos dois lados. Excelente. Mas eu quero ainda falar um pouquinho agora da Câmara Federal, do seu trabalho na Câmara Federal. Porque a gente pensa assim, tem um gaúcho lá, tem o cara do Alegrete, tá lá, a gente acompanha, depois sai na mídia. Eu fico pensando assim, qual é o maior ofício dentro da Câmara dos Deputados? Porque são vários interesses. Como é que a política funciona? A gente pensa assim, um presidente da República hoje, para conseguir trabalhar, precisa lidar bem com o Congresso, com a Câmara, tem os líderes de governo. E o Afonso foi líder de bancada, sempre liderando as bancadas. É muito difícil congregar esses interesses gerais da nação, partidários, num país que vive um antagonismo político há muitas horas. E eu vejo o PDT que tem se mantido equilibradamente firme. E paga um preço.
sem romper com a sua ideologia trabalhista e ao mesmo tempo sem comprar brigas ferrenhas com esse ou com aquele. E pagam preço. Queria que falasse do Afonso, da atuação do Afonso lá na Câmara. Em primeiro lugar, eu acho que é importante, eu sei que o tempo na comunicação sempre é curto, mas eu não posso deixar de dizer que hoje nós vivemos uma tragédia nacional. E a tragédia nacional é a polarização e vai se repetir. No Sul. Vai se repetir nessa próxima eleição, lamentavelmente. Lamentável. O que é a tragédia nacional? Se é polarizado, se é uma eleição parelha, se é uma eleição disputada, quem ganha, ganha com minoria, João. Certo. E para governar, como é que faz? Se ganha com minoria, tem que colocar recursos no orçamento para beneficiar 513 deputados e 81 senadores e tem que dar espaço para os adversários, que é o centrão, né? Para aqueles que não acompanharam o presidente na eleição. E é por isso que se explica, sem demérito ao Estado, que um líder, senador da República, presidente do Congresso, presidente do Senado, é vinculado ao Estado do Amapá. Representa o Estado do Amapá, que é um Estado menor no contexto da federação. Por quê? Ele tem o controle do sistema. E aí eu vou objetivamente tentar responder a teu questionamento dizendo assim, quem lidera, quem representa a sua bancada, quem participa da decisão da pauta, quem apresenta bons projetos, quem relata bons projetos, eu tenho muito orgulho. Eu relatei a suspensão da dívida do Estado. 23 bilhões em benefício para o Estado do Rio Grande do Sul. Em 7 dias aprovamos na Câmara e no Senado. Claro que era aquele momento da calamidade. Mas mesmo recebendo pressões para defender a anistia da dívida e outras questões foram colocadas a lo largo junto com aquele debate que foi muito importante. Então, essa participação qualificada, né, não é que a gente seja melhor do que ninguém, né? Outros parlamentares fazem isso, mas ela garante um tipo de reconhecimento, um tipo de trabalho que produz muito em benefício do Estado que a gente representa, em benefício de recursos como esses todos que nós indicamos aqui na região e indicamos para o Estado do Rio Grande do Sul, né? E que acaba nos dando uma possibilidade de articular, de ser reconhecido, de fazer combinações que podem construir para segmentos da sociedade e para o nosso estado do Rio Grande do Sul coisas muito importantes. Agora eu pergunto assim, está no caminho de uma outra grande jornada? Está praticamente, as eleições estão para começar, já existe a pré-campanha, um deputado tem que andar muito, a nossa região só não elege um deputado, principalmente federal, e o Afonso Mota tem andado. Esses projetos, essas caminhadas, essas articulações, como é que está sendo? E o que o Afonso Mota espera também da articulação aqui no Sul? Um pouquinho das nossas eleições, sobre as nossas eleições aqui, um tanto polarizada, agora a Juliana Brizola desponta um pouco nas pesquisas, esteve agora em São Borja. Como é que está vendo esse crescimento do PDT? Porque até então a gente não notava alguém do PDT, como eu falei depois do nosso Colares, a gente vê alguém, uma jovem, uma deputada, né, se lançando, e principalmente por ser mulher, né? Eu fico imaginando assim que são bons candidatos, todos são bons candidatos, mas o PDT está na vitrine mais uma vez. Exatamente, João. Acho que tu identificaste bem as principais motivações que estão levando a um reconhecimento nesse momento. Vou tentar responder a tua pergunta, que foi mais ampla. Nós não paramos nunca. Não tem dia da semana, né? A semana que vem nós temos o chamamento de Brasília. Essa semana não tem porque pelas festas de São João lá para o Nordeste, né? Mas na semana que vem estaremos todos em Brasília, mas ligados na agenda aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Por sinal, sexta-feira, dia 3, a Juliana Brizola vai estar no Alegrete. Então nós vamos estar lá. Grande concentração. Estou te convidando para tu fazer a cobertura também. Certo, né? Muito obrigado. Lá. Os prefeitos daqui da região com certeza estarão todos lá. O que acontece com a Juliana? E tu, em parte, tu já valorizaste bastante. É mulher. Hoje é um debate público sobre o protagonismo da mulher
e os preconceitos com relação à mulher, né? O debate sobre feminicídio hoje no Rio Grande do Sul é muito forte. Não tem como fugir dessa pauta. Não tem como fugir da pauta. Né? Segundo lugar. Inclusive, nós inauguraremos na próxima semana uma delegacia da mulher aqui em Santiago. Exatamente. É mais um avanço para Santiago. Exatamente. E um trabalho muito bom na segurança pública. Nós estamos na região, na cidade, de melhor segurança pública do estado. Segundo lugar, a Juliana está defendendo a causa da educação, né? Uma herança importante que vem de Leonel Brizola. E nós estamos sentindo que esse ativismo na causa da educação, professores, os operadores da educação no estado do Rio Grande do Sul, a adesão é maciça. Terceiro lugar, conseguimos fazer uma coligação de 8 partidos. Ela tem um preço, tem um custo político, mas ela determina que a Juliana vai ter o mesmo tempo de televisão daquele que tiver o maior tempo. E, por fim, todas as pesquisas estão dando a Juliana em primeiro lugar. Então, nós temos muitas razões para estarmos entusiasmados, acreditando que realmente as nossas possibilidades são grandes. Não tem eleição ganha de véspera, mas estamos trabalhando muito para eleger Juliana Brizola governadora. Tá muito bem. Eu vou agradecendo ao Afonso Mota para suas considerações aqui da nossa Santiago. Hoje nós estamos gravando esse programa, está indo ao ar, nós estamos gravando ele na sexta-feira. Eu tenho que mandar aqui um abraço para alguém que eu conheci menininho, e ainda é muito jovem, mas que é o Fábio Monteiro, que de aniversário, inclusive está aqui no jornal como aniversariante da semana, e que o Mota tem se aproximado bastante de pessoas de Santiago, como é o Fábio Monteiro, como é o seu Alceu Nicola, um trabalhista da Pura Cepa, também o Thiago Cadoca. A gente manda um abraço para esse pessoal do PDT todo, e o nosso carinho para o Mauro Burma também, que deve estar ouvindo a gente, que também vem de uma família tradicional. Conheci o Paulo Burma lá, nosso reitor lá da UFSM, quando fiz a graduação, e eu sou muito feliz de morar em Santiago e saber que a gente recebe o carinho desse pessoal que chega, que vem nos abraçar, que vem principalmente nos visitar, e tem ajudado muito a nossa região. Eu tenho andado na nossa região, o Jornal Expresso fez uma parceria com praticamente todos os municípios, e divulgando as cidades, as feiras, os seus eventos, e eu fico a cada dia impressionado com o crescimento e com a articulação política desses prefeitos, e claro, não recebe uma ajuda que venha, um dinheiro novo, que é um dinheiro federal, que venha para as nossas cidades. Eu vou dizer, nós precisamos do Afonso Mota, precisamos de todos os deputados da região, de todos que visitam e nos ajudam, quanto mais a gente tiver, melhor, mas um time que está ganhando não se mexe, né? Ô, João. Então a gente deseja um carinho muito grande para o Afonso e que vá muito bem na sua jornada. João, e eu tenho que agradecer, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Eu é que agradeço, João, e eu acho que eu tenho que fazer um registro muito importante. Primeiro, Santiago é um município polo estratégico para o Rio Grande do Sul. Não é por acaso que a gente conseguiu o protagonismo nessa região. Todo o nosso protagonismo se vincula ao município polo. Aqui que está a universidade, aqui que estão os espaços importantes de repercussão, né? E a gente tem que admitir que aqui não conseguimos ainda, né? Quantas vezes já fiz palestras aqui antes de ser deputado, relações, tu mencionaste aí figuras importantes também, como Paulo Rosado e tantos outros. Paulo Rosado, que eu não falei, né? Foi o nosso vice-prefeito. Que possibilitam a nossa participação junto à comunidade. Mas nós efetivamente não conseguimos, mas a gente tem um respeito muito grande. Há pouco eu falava contigo sobre nomes de figuras que contribuem e continuam contribuindo com o município e que são nossos amigos, que a gente tem respeito pelo outro, né? Que a gente convive, acaba convivendo na dinâmica institucional, né? Então, eu acho que tem uma coisa assim que eu acho que falta um pouco, o Afonso Mota ainda não ter conseguido um grande protagonismo em Santiago. E eu espero, quem sabe nesse próximo mandato? Eu espero que a gente consiga, assim, isso vai contar muito para todos nós. E segundo, te dizer que é admirável o esforço da comunicação social,
com a tua liderança, porque também a gente sabe dos grandes desafios que representam a comunicação social e a vida institucional do país. Nem deu tempo de nós comentarmos as mazelas do país, né? Não falamos sobre o Master, não deu tempo, mas falamos coisas boas, coisas positivas, coisas construtivas, né? E que, pelo menos, essas questões de maior desafio sirvam de referência para a gente não repetir. É verdade. É verdade. Eu quero agradecer, então, muito obrigado, Afonso Mota, deputado federal que aqui esteve, selegretense, show de bola, um comunicador nato. Eu quero agradecer ao Sicredi, Lojas Quero conosco, BYD Nicola, também Saint Beach Arena, também o Laboratório Pena conosco, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felite, que tem crescido muito também no nosso estado. Vai o nosso carinho, o nosso abraço. E principalmente a você que nos assiste. E você sabe, essa entrevista está aqui no Facebook, também no YouTube. Depois alguns recortes que a gente vai fazer, os melhores momentos, também para prestigiar, para agradecer a todos vocês que nos assistem. Obrigado, Afonso. Tchau, tchau. Até uma próxima. Um abraço. Obrigado. Uma boa caminhada no trabalhismo, que relembra Jango, Brizola e tantas outras lideranças que a gente tem saudade. Talvez as ideias não sejam tão atuais, mas a gente tem sede desse período e que realmente se pensava no trabalhador, se pensava no desenvolvimento e com menos brigas políticas. Grande beijo, e até uma próxima. Valeu.